professor Fabrício Barbosa, tem 42 anos, é solteiro e é pai de João. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Tudo Norma. bem, Fabrício? Tudo bem, tudo beleza. Como começou essa vontade de ser pai de uma forma diferente? O meu desejo de ser pai, assim, recordando bem, é desde, acho que da minha infância, quando eu brincava com meus bonequinhos de ação, né? Eu sempre falava bem assim, esses aqui são meus filhos. E eu sempre trazia o complemento quando eu falava dos meus filhos, né? Esses são meus filhos por adoção. Então, assim, desde criança eu tinha essa concepção. Eu não sabia ao certo o que era, de fato, um processo de adoção. Mas eu desde pequeno, eu me sentia inclinado, desejado por esse processo. E aos 23 anos, na Universidade Federal do Piauí, eu já estava assim, em processo de quase conclusão do meu curso de serviço social, eu sou assistente social também. E eu peguei uma disciplina que trabalhava exatamente essa questão da criança e do adolescente, e um dos temas que eu fiquei foi a questão da adoção. E ao ler, ao compreender isso com maior propriedade, eu percebi o quanto que realmente eu desejava amadurecer, aprofundar e concretizar o ser pai, né? Mas o ser pai através desse processo, que é o processo de adoção, que é um processo para mim tranquilamente natural, né? Um processo de adoção é um processo tão natural quanto um processo que você é pai pela via biológica. Como o João apareceu em sua vida? O João foi assim, quando veio essa questão mesmo dos 38 anos, que eu disse, agora eu quero mesmo concretizar o ser pai, eu procurei a ajuda, né, do CRIA, que é um grupo de apoio à adoção, que nós temos aqui no Piauí. Inclusive, assim, eu sou muito grato, tenho um carinho muito grande pela equipe do CRIA. E lá eu fui orientado pela Francimélia, pela Tassiana, que é assistente social também do CRIA, e eles me apresentaram alguns perfis, né, assim, a respeito da criança que poderia eu começar a apadrinhar afetivamente. Para mim foi até um processo um tanto quanto doloroso, porque assim, eu não tinha uma idealização de um filho ou de uma filha, eu queria ser pai, né? O importante para mim era dar o direito à criança, o direito à família, né? Isso para mim era muito mais importante do que uma especificidade de filho. E dentre os perfis, teve o perfil do João, né? Apareceu o João, ainda a foto, quando ele entrou no abrigo, tinha 1 ano e 8 meses, 2 anos mais ou menos, magrinho, pequenininho, e me chamou a atenção a história de vida, alguns aspectos da história de vida que eu percebi assim, poxa, aqui eu posso ser um pai e posso contribuir diante desses processos, diante desses aspectos. Visitei o abrigo e nessa visita eu costumo dizer assim, nada é por acaso, eu acredito muito assim na providência, né? Num plano espiritual maior. E a criança que veio correndo no corredor e abraçou minhas pernas foi exatamente o João. Gente. E eu não reconheci no momento, né? Porque ele já estava com seus 4 anos. Inclusive foi uma visita que eu fui um dia antes do aniversário dele, nem eu sabia que era o aniversário dele, né? Foi no dia 19 de agosto de 2013 que eu fiz essa visita. E ele olhou para mim e disse assim, tio, me levanta. E eu peguei o João, ergui e olhei assim para ele. E aí a Francimélia olhou para mim e disse assim, esse aí que é o João. Aí eu, no mesmo instante, vi aquele sopro, né? Esse menino aqui, ele tem que ser grande, né? E ali eu percebi que havia uma conexão muito forte de almas entre eu e ele, né? E aí eu passei a visitá-lo com maior frequência, e 1 vez, 2 vezes, já estava em 4 vezes, quase todo dia eu estava indo lá no abrigo, né? Já estava sendo bem persistente. Até que teve um momento que eu convidei ele para sair, para tomar um sorvete, aquela coisa toda, e eu recebi um sonoro não dele. Né? De todas as crianças que estavam no abrigo, ele era uma criança que não queria sair do abrigo. Mas eu disse assim, é esse aí. E o aprendizado da paternidade após a saída dele? Eu vou até utilizar assim, um pouco a frase ninguém nasce pai, né? É uma construção realmente. E o ser pai, no meu caso, eu devo muito a ele, ao João. Ele me ensinou a ser pai e me ensina muito a ser pai. Ele é o grande mestre de todo esse processo, né? Ele me ensina a ser paciente, ele me ensina a ser compreensivo, a ser amigo, a saber dosar os momentos necessários de disciplina. E, claro, que eu tive que me adaptar, eu tive sempre uma clareza muito forte na minha cabeça, assim, eu quero ser pai,
Mas, no momento, eu quero ser pai Fabrício, sozinho, eu e meu filho. Né? Não entra aqui um outro sujeito, um companheiro, né? Não é algo que eu descarte, inclusive, mas assim, é um projeto meu, né? É um projeto meu e do meu filho. E assim, foi e tem sido algo, uma construção muito constante, muito presente, de escuta, de amar, de perdoar, de aprender com os meus erros, com as minhas falhas, né? Eu sempre costumo dizer assim, quando me perguntam sobre paternidade, eu não quero ser o melhor pai, eu quero ser o pai para o João. Inclusive, ele tem uma coisa muito interessante, o João ele não me chama de pai, ele me chama de papai, o que eu acho isso muito mais forte, né? Muito mais intenso, porque ele utiliza a denominação completa, papai. Então, isso me cativa. Então, eu sou um ponto de apoio, de afeto, de carinho, de fortaleza para o meu filho, assim também como ele é. E momentos de rebeldia, assim, dele? Tu acredita que o João teve um processo de adaptação até muito tranquilo, muito sereno. Eu imaginei que fosse um processo mais delicado e tudo, mas não, foi um processo muito tranquilo, assim. Comportamento esperado de uma criança, Isso, né? Eu também não queria um robozinho, uma máquina que eu tivesse ali colocando um comando e fosse obedecer literalmente o que eu vejo que isso não é educar, né? A questão do condicionamento para mim não é educar. Então, assim, o João, ele tem um comportamento de criança, tem os momentos dele de rebeldia, as dificuldades na escola, no aprendizado. Assim, inclusive, eu estudei durante muito tempo, né, essa questão da relação do afeto e da aprendizagem. Então, o João, ele teve um período em que foi negado para ele essa questão da relação de afeto. Porque por mais que no abrigo a gente saiba que lá tem uma equipe preparada, que dê atenção, que dê carinho, mas não é o pai, não é a mãe, né? E tem que dar para um coletivo. Quando você pega uma criança e você direciona o afeto para essa criança de forma particular e sabe que essa criança tem ali 4 anos de história, né, que você não participou, eu como pai, né, isso para mim tem um diferencial muito grande. Então eu passei a trazer isso como elemento formativo, de não me cobrar, porque tem elementos da vida do João que eu não participei. E ele compreende isso muito bem também, porque assim, eu sempre trabalho com meu filho a partir desse olhar da verdade, né? Eu não nego para ele a história do pai, eu não nego a história de vida dele, porque já foi negado para ele algumas verdades. Então eu não tenho esse direito de negar verdades para o meu filho. Essa é a paternidade afetiva. Sim. Sim. Essa construção sua Exato, de paternidade afetiva. A paternidade afetiva, inclusive, que eu conceituo como aquela paternidade em que há uma participação, não somente por causa do significado do ser pai como provedor, mas pai como alguém que está em todas as instâncias da vida da criança. Né? Eu até brinco muitas vezes, você é pai. Não, eu sou pai. Eu sou pai, mas eu participo com meu filho, dando carinho, afeto. Se isso é algo que a sociedade interpreta como uma singularidade feminina, para mim, isso é expressão de afeto, que pode ser tanto do pai como da mãe. Fabrício, você coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa Família e Diversidade. Sim. Qual o conceito de família desse estudo? Na realidade, assim, o Núcleo de Estudo e Pesquisa Família e Diversidade, ele vem como uma proposta, a gente compreender e estudar essa referência de família em todos os aspectos possíveis e diversos que culminam no conceito de família. Não se restringe, inclusive, é algo interessante a gente destacar, porque às vezes as pessoas têm uma compreensão um pouco errônea ou talvez limitada sobre diversidade. Quando fala em diversidade, já imagina logo a diversidade sexual, a diversidade afetiva. E o Núcleo de Estudo e Pesquisa Família e Diversidade, que é uma parceria inclusive com a Faculdade Ademar Rosado, visa estudar a família em todos os aspectos da diversidade, seja ela sexual, afetiva, religiosa, enfim, todos os processos culturais, todos os processos que lá estejam uma diversidade, um conjunto de elementos que formam esse conceito de família, que é algo que a gente até, inclusive, tenta rebater nos nossos estudos, nos nossos elementos formativos, que família não pode ser comparado como arranjo. Às vezes a gente usa esse termo, os novos arranjos familiares. Eu particularmente acho isso deplorável.
família não pode ser algo arranjado. Arranjado parece uma coisa assim que é feita, uma gambiarra, de qualquer jeito. Família é algo tão concreto, tão forte, tão sólido, que a gente não pode considerar como algo feito de qualquer jeito. Família, então a gente utiliza o quê? A família, as novas expressões ou expressões contemporâneas de família. E aí essa família pode vir de várias formas. Eu com meu filho sou uma expressão contemporânea de família. O pai e o filho. Um casal homoafetivo é uma expressão de família. O avô que cria o neto é uma outra expressão de família. Enfim, é essa diversidade que a gente estuda, que é o nosso objeto. E tem uma coisa que creio que vocês rebatem, que seria... a criança só vai ser feliz se ela tiver aquele núcleo, pai, mãe. Aquela família... aquela tradicional. De margarina, de propaganda de margarina, né? Exatamente. E a gente, quando fala assim de família, a gente até às vezes exclui que família é um espaço de construção, mas principalmente família é um espaço de desconstrução, de conflitos. Né? Mas é a partir desses conflitos que a gente também vai reconstruindo, ressignificando. Isso para a gente que é o que é importante quando se traz esses objetos, né? A família e a diversidade dentro de um único contexto. E qual é a importância da paternidade afetiva no processo de desenvolvimento educacional dos filhos? Assim, o que eu tenho feito ultimamente de leitura, que inclusive esse é o objeto da minha dissertação do mestrado, extremamente importante, assim. Primeiro, porque é dado como culturalmente ilegítimo esse cuidado da educação para a mulher. Né? Eu até brinco, às vezes, quando eu vou falar sobre paternidade afetiva, a gente costuma dizer assim, quando o filho é bom, o pai assume logo, é meu filho, né? Quando o filho tem algum problema na escola, ele chega para a mulher e diz assim, pega teu filho, vai resolver, né? E aí ele tira isso como responsabilidade. A paternidade afetiva, ela é um determinante, pelo menos o que eu tenho acompanhado, assim, a partir das entrevistas, a partir das leituras, tão importante quanto a participação da mãe. Mas se uma família não tem esse componente da mãe, mas é uma família, por exemplo, no meu caso, só sou eu e o meu filho, né? A paternidade afetiva, ela é um ponto crucial, né? Para que esse filho, para que essa criança possa desenvolver de forma coerente e consciente o seu processo de aprendizagem. Então, assim, o que na realidade, assim, resumindo, é o afeto em si que é o determinante desse processo de aprendizagem como um todo, seja ele em qualquer expressão contemporânea de família. Chegamos ao final de nosso programa. Agradecemos a você que está aí nos assistindo. Curta nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até o próximo Sob Outro Olhar.